noite, pessoal. Vamos iniciar uma live do curso de jornalismo, né, das entrevistas. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença do nosso convidado, o Ângelo Davanço, jornalista, convidado pela professora Gabriela e pela aluna... Quero agradecer a presença... E pela aluna Gleice Lira, desculpa o problema técnico da live, né? E também passar aqui a palavra para a professora Gabriela, que é a professora jornalista que está organizando essa live e vai fazer a mediação. Desejo a todos um bom trabalho, né? E boa live para nós, para todos nós. E os alunos que estão presentes hoje são os alunos do curso de jornalismo. Olá, gente, é bom estar aqui de novo com vocês. Eu quero agradecer a presença do Ângelo, meu colega, Ângelo Davanço, meu colega jornalista. O Ângelo já participou das nossas atividades lá na Barão de Mauá, como palestrante. Agradeço os professores presentes, nossos alunos. Essa live está sendo gravada e a gente vai poder assistir depois no canal do YouTube da Barão de Mauá e também do curso de jornalismo. Vocês podem mandar as perguntas nos comentários, que ao final a gente vai fazer uma discussão. E o objetivo do Live Barão Entrevista é a produção dos alunos, né? Ele só é possível por isso. Então, hoje eu quero dar as boas-vindas para a Gleice Lira, que vai fazer essa entrevista. É com você, Gleice. Oi, Gabi, queria agradecer o convite, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aqui na live. Um prazer estar aqui com vocês nesse projeto. É o Live Barão Entrevista, né? A gente já teve aí algumas outras edições. A primeira foi com a coordenadora do curso de enfermagem, né? Que a gente falou um pouquinho sobre a questão do como está o trabalho dos profissionais da área da saúde aí para o coronavírus. Também a gente falou sobre os testes do Superapac, que foi muito interessante. E hoje aqui comigo, muito prazer estar com ele, o Ângelo Davanço, né? Ele que vai falar um pouquinho como que está o jornalismo nessa mudança que a gente está passando, né, com a internet, o que mudou e o que nunca deveria mudar no jornalismo. Ângelo, boa noite, prazer você estar aqui com a gente. Vamos bater um bate-papo aqui bem bacana para todo mundo que está acompanhando a gente. E primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, né? Você que é jornalista aí desde 91, já tem um currículo vasto, já passou pelo rádio, pelo impresso, assessoria de imprensa, enfim, uma referência para a gente que é estudante, né, que está aprendendo. Então, boa noite, fala um pouquinho da sua história, né, como jornalista e como que você chegou no jornalismo. Bom, boa noite, Gleice, boa noite, Carmen, boa noite, Gabi, o Kaique, o pessoal todo lá da técnica. Quero primeiro agradecer o convite, né, de participar dessa live do Barão de Mauá. A Gabi disse que eu já participei de algumas coisas lá, né, presencialmente, como falando sobre fanzine, sobre jornalismo, até com um grupo de amigos, né, que a gente faz um pouco de humor aqui, as Três Velhas, né, a gente fez um trabalho especial lá, e foi bem interessante. Quero dizer, para vocês perdoarem qualquer falha, porque é a minha primeira live, né, eu não sou sertanejo, então não fiz nenhuma live até hoje, então, se tiver alguma falha, vocês perdoem. Bom, falando um pouquinho da minha carreira, eu sou formado em 1991. Por que eu fui para o jornalismo? Naquela época, assim, ainda no colégio, a gente tinha lá o Grêmio Livre, né, que era o centro acadêmico do colegial, e eu entrei numa chapa para concorrer numa escola municipal que eu estudava aqui, e eu fui nomeado meio que, né, entre aspas, diretor de comunicação, para fazer um jornalzinho da chapa. E aí eu comecei a gostar, né, de entrevistava os alunos, fazia esse tipo de coisa. E, assim, chegou a hora de prestar o vestibular e falei, eu vou fazer jornalismo, né? Eu gostava muito da área cultural na época. E ainda na faculdade eu comecei a fazer um negócio que me acompanha até hoje, que são os fanzines, que a gente vai falar uma outra hora, porque senão eu só fico falando sobre isso. O fanzine me fez aprender muita coisa, porque o fanzine você faz todo o processo de produção. Você elabora a pauta, você sai para entrevistar, você edita, você diagrama, imprime e sai para vender ainda. Então você acompanha todo o processo de comunicação de uma mídia impressa.
Me formei em 91. Nessa época, eu era estagiário na EPTV Ribeirão, só que não no jornalismo, eu era estagiário na parte técnica. Eu fui operador de caracteres e operador de vídeo durante muito tempo lá, como estagiário e depois como contratado. Então, aí eu comecei a conhecer um pouco de como funciona uma emissora de televisão, né? As equipes saindo e tudo mais. Depois eu não tive oportunidade de trabalhar com jornalismo em televisão e fui para a rádio AM. Eu trabalhei numa emissora que existia em Ribeirão chamada Tropical, que era afiliada da Jovem Pan AM. Então, daqui eu fazia reportagens que entravam na programação da PAN em São Paulo. Fiz rádio durante uns 2 anos e meio, e aí fui para o impresso. Primeiro fui para a assessoria de imprensa, né, e depois fui para o impresso num jornal que já não existe mais em Ribeirão, chamado Gazeta de Ribeirão. Eu fiz parte da primeira turma que editou o Gazeta, que era um jornal semanal, depois passou a 3 vezes por semana. E aí eu me apaixonei pelo impresso, né? Já gostava da época dos fanzines e gostei muito mais fazendo a Gazeta. Depois eu tive uma passagem rápida pelo Jornal da Cidade, bem rápida mesmo, 2 meses mais ou menos, e eu resolvi me dedicar à assessoria de imprensa. Passado um tempo, eu voltei para o Jornal da Cidade e fiquei só 13 anos. Né? Foi um período assim que eu entrei como repórter, depois passei a editor de diversas áreas, cultura, que era o que eu mais gostava, mas também editei economia, política, fiz de tudo, até chegar ao final aí do jornal, que eu era editor executivo. Né? Então, eu trabalhava com a pauta geral, fazia as capas, fazia tudo isso. Então, essa foi a minha trajetória até 2018, quando o Jornal da Cidade encerrou a versão impressa e ficou só com o online. Aí houve uma grande reestruturação, muita gente saiu, eu saí também e passei a me dedicar à vida de freelancer, que é uma vida que você, cada hora, está fazendo alguma coisa, e é bem interessante, assim. Então, acho que essa vivência em vários campos, conhecer como que funciona uma emissora de televisão, conhecer como que funciona uma rádio AM, conhecer como que funciona o jornal, né, um jornal impresso, e depois sair para esse campo aberto, que é o mercado freelancer, que é você trabalhar não só com texto, com impresso, mas também com redes sociais, com blogs, com internet. Você acaba circulando por vários campos do jornalismo. Então, minha trajetória até hoje foi essa. 2 coisas, Ângelo, pegando um gancho aí no que você falou, eu quero saber o nome da sua chapa da época do Grêmio. Então, então você já é um ativista aí já há um tempo, né? Desde a época da escola e foi para o jornalismo. E já emendando, né, para você responder tudo junto aí para gente, você que transitou por tudo isso, né? Assessoria de imprensa, rádio, foi pro online também. Como que você, mesmo transitando por tudo isso, ainda consegue manter uma identidade muito forte, né? Você é um cara, assim, super alternativo, super, assim, quando eu vi, né, o entrevistado, eu falei, é aquela pessoa que você quer tomar uma cerveja depois, trocar uma ideia, né? Porque além de ter, claro, um repertório profissional muito incrível para a gente que está começando, para se inspirar, né, para ver uma trajetória de alguém que passou por tantas coisas, como que ainda manter uma identidade mesmo passando por vários pontos, né, por vários fatores assim da profissão? Bom, a escola que eu estudava nos anos 80 é uma escola municipal chamada Dom Luiz e Dom Manuel Mouzinho, ali nos Campos Elíseos, em frente ao Bosque. E essa coisa de contestação, né, que às vezes o jornalista tem, se refletia também nessa chapa. A chapa chamava Muda Mouzinho, né? Então a gente já não concordava com várias coisas que tinha lá e queria mudar a escola. Essa coisa de transitar por vários veículos, como eu disse, é isso, é de você pegar de cada veículo uma característica que vai te acrescentar profissionalmente, né? Hoje, quando se fala que você precisa ser multimídia, né, você tem que saber várias características, saber como que funciona um rádio, como que funciona um jornal, uma revista e uma TV. E o papel da faculdade é interessante, eu acho que a universidade ainda acerta quando mostra o que é rádio, o que é um jornalismo impresso, o que é uma TV, porque
Às vezes, as novas gerações, eu percebo que as pessoas acreditam que não houve história antes dela, né? Então, as pessoas, quando chegam num veículo de comunicação e são mais novas, elas ignoram que aquilo tudo já teve uma história anterior, né? As coisas não começaram a partir do momento que essa pessoa chegou lá. Então, se você conhece como funciona, você aprende a fazer. E você aprendendo a fazer, você vai aplicar isso a sua vida toda, né? Seja no rádio raiz mesmo, no jornal raiz, ou numa coisa mais moderna, numa plataforma digital. Essa questão de identidade, eu acho que tem a ver muito com o que é a matéria-prima do jornalismo, que é a informação, né? Então, se você busca sempre a informação para se aprimorar e para transmitir uma informação correta, você cria essa identidade para si, né? Claro que o jornalismo é um campo muito vasto, você acaba gostando de algumas áreas, né? Embora você tenha que... O jornalismo é aquele que sabe um pouco de nada, né? Ele sabe muita coisa sobre nada, né? Então, a curiosidade é que move, né? Eu acho que a principal característica, assim, de manter uma identidade é você ser curioso e aceitar os desafios, né? Certeza, fundamental. E se você trabalhou 13 anos num local como eu trabalhei, de repente, de um dia para o outro, né, que foi literalmente isso, né, de um dia para o outro, até foi no dia seguinte à eleição da presidente, né? De um dia para o outro, você se vê, poxa, fazia 13 anos que eu vinha num local, né? Eu vou fazer o quê agora? É um novo desafio, né? Então, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer. Então, eu acho que é isso, é a curiosidade, a busca pela informação e encarar os desafios. Isso te mantém sempre na ativa. Você falou bastante agora sobre história, né? Sobre tradição, da importância da gente conhecer para aprender a fazer. Então, vamos falar um pouquinho sobre o impresso, né? A importância, né, de trabalhar no impresso, no jornal, numa revista. Queria que você falasse um pouco sobre o mercado disso. Eu vejo que assim, poucos alunos, né, têm ainda aquela pretensão de trabalhar numa revista famosa, conhecida, ou num jornal tradicional, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado do impresso hoje e se o jornalismo impresso ainda é a grande escola do jornalismo. Essa questão de história eu acho muito interessante, porque o jornalismo impresso ele tem esse papel de registro histórico, né? O que sai no rádio, na televisão, às vezes acaba sendo esquecido, né? Citando como exemplo o jornal A Cidade, um jornal que encerrou as atividades impressas com 105 anos de idade, né? Não, com mais até, mais 110, eu acho. E eu cuidava também do arquivo do jornal. Então, ele tem todo esse arquivo desde 1905 guardado lá na gráfica. Então, é interessante você ver como que um veículo de comunicação registrou a história. Então, você tem lá desde o naufrágio do Titanic, sendo noticiado pelo jornal A Cidade, como o Homem na Lua, todas as Copas do Mundo que o Brasil participou. Então, é uma fonte de pesquisa, é uma coisa que deveria ser muito bem preservada, porque conta a história, né, de uma cidade, de um país, conta a história das pessoas. Então, eu acho que o jornalismo impresso tem essa grande contribuição para a história da comunicação. Aí, hoje, já vinha sendo um problema para o jornalismo impresso a questão da crise do meio, né, do meio impresso, e a crise econômica, porque fazer um veículo impresso é caro, né, envolve uma estrutura muito grande, é uma indústria, né. Quando você termina a sua matéria e o editor trabalha a sua matéria e põe na página, alguém aperta um botão, você vai para a gráfica, e aí entra custo de papel, custo de tinta, custo de eletricidade, toda a entrega, a logística de se fazer um veículo impresso é uma coisa muito cara. Então, já vinha essa crise econômica, a crise do meio, né, porque veio o digital e as pessoas passaram a ler menos o impresso e mais o digital. E é engraçado como até hoje eu vejo, já faz 2 anos que o jornal fechou, e às vezes eu converso com algumas pessoas que se surpreendem pelo fato do jornal ter fechado. Mas, pô, né? Então, quer dizer,
é triste saber que já não fazia parte da vida da pessoa, né? O jornal já não fazia diferença na vida das pessoas, um jornal impresso, o que é muito ruim. Essa semana até eu vi uma notícia que, assim, a gente já é tão esculhambado, né, o jornalista e o veículo impresso, e existem algumas campanhas que ainda vêm para ajudar a chutar a nossa cabeça, né? Teve um banco que fez uma propaganda de uma linha de crédito para donos de banca de jornal. E parece que a campanha era assim, olha, você que é dono de uma banca, a gente tem aqui um financiamento para você, porque você sabe, né? Ninguém mais compra jornal, você compra para limpar a sujeira de cachorro. Então, quer dizer, o CONAR, né, houve uma reclamação dos jornais, da mídia impressa, e o CONAR determinou a suspensão dessa propaganda. Eu acho que assim, é o que eu disse antes, nada surgiu a partir do momento que algo apareceu. Existe uma história para trás disso que precisa ser respeitada. Então, o jornalismo, eu não sou daqueles que ficam achando, não, porque nos tempos do jornalismo impresso que era bom, não é nada. Hoje está ótimo fazer jornalismo. Na época que eu comecei, você não tinha Google, não tinha internet, não tinha nada, né? Mas, por outro lado, a gente tinha uma curiosidade maior. A gente tinha umas pastinhas que você recortava matérias de jornal e guardava. Aquilo vai ser útil em algum momento, né? Então, era a sua pesquisa, era o seu Google, aquilo lá. Então, acho que na dificuldade você aprende mais. Hoje é muito mais fácil, mas também te deixa meio preguiçoso, né? Você se contenta com pouco, eu acho. Essa questão do jornalismo impresso ser uma grande escola, eu acho que sim, ele é. Porque para você colocar lá uma notícia, você tem uma série de técnicas, uma série de regramentos, uma série de etapas, né? E a apuração, eu acho que é o mais importante, né? Porque quando você entrevista alguém pelo rádio, é a pessoa falando, né? Não vai ter uma edição, não vai ter nada. Na televisão, também é a mesma coisa. Você coloca o microfone, é a pessoa falando. Então, no impresso, você é o profissional você é o jornalista em estado bruto, né? Não é que você vai interpretar aquilo, porque o jornalismo não é interpretativo, né? Ele é informativo. Mas a sua matéria vai depender do nível de apuração que você fez, né? E se foi bem apurada, você vai fazer uma excelente matéria, né? E, como eu disse, tem alguns filtros. O seu texto vai passar por um editor. Ele vai se fazer alguma pergunta, olha, você não respondeu a tal pergunta, né? Então, eu acho que ali você aprende a fazer o jornalismo em todas as suas etapas. Eu acho que, além do fato da correção na escrita, né, de conhecer bem o idioma, a linguagem, a gramática, né, isso tudo vai te ajudar. Com relação ao mercado, eu acredito que ainda existe, embora seja pequeno, e hoje muito mais nessa questão de nicho, algo segmentado. Escrever para jovem, escrever para terceira idade, escrever para quem trabalha na área da saúde. Eu acho que isso continua tendo mercado, sim. Eu aconselho assim, a todo mundo, se puder, saindo da faculdade hoje, você se formou hoje, amanhã você está no mercado. Se puder passar um período, quer que seja, num veículo impresso, é interessante. Você vai aprender isso que eu falei, essa questão do jornalismo em si, que é a apuração, a curiosidade, é fuçar para encontrar a melhor informação. Importante a gente ouvir isso de você, que já passou tanto tempo, né, pelo impresso. Antes de ir para a próxima pergunta, eu só vou pedir a gentileza aí para o pessoal que está na nossa técnica, eu vou até para as professoras que estão aqui, para encaminhar o link para algum aluno do 4º ano de jornalismo, que o pessoal, eu estou vendo aqui na barrinha de notificação, está procurando o link da nossa live. Então, compartilha ali com alguém, para o pessoal ali que está procurando. E, Ângela, você falou sobre respeito, né? Agora, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão da obrigatoriedade do diploma para o exercício da nossa profissão, porque, né, surgiu tudo isso, né, a polêmica toda quando não passou mais a ser obrigatório, questão de MTB e tudo mais. Só que hoje a gente vê que a nossa profissão
está sim sendo mais valorizada, né? A importância de uma informação ali bem apurada, bem passada, ainda mais nessa crise de saúde e tudo. Você acha que essa questão da obrigatoriedade do diploma está valorizando quem tem ou desvalorizando a classe? Porque aí hoje você fala, não precisa, mas será que uma empresa vai contratar alguém que não tem um diploma, né? Porque hoje com a internet, com as redes sociais, todo mundo se acha especialista, jornalista, cientista, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho assim que não é querer, não é um corporativismo, não é querer defender a classe, mas assim, um médico para poder operar ele tem que ter feito medicina, um engenheiro para subir um prédio ele tem que ter feito engenharia para fazer um projeto, né? O arquiteto, enfim. O jornalismo, todo mundo se acha jornalista, né? Todo mundo dá pitaco e acha que informa melhor que o outro. Daí essa proliferação toda de fake news e tudo mais. Mas eu acho que é necessário sim o diploma. Não é porque a gente querer defender a nossa classe, só a gente pode escrever. No passado não existia obrigatoriedade, nós tivemos excelentes jornalistas, né? Mas eram pessoas ligadas à literatura, ao direito, né? É diferente de hoje você ter um celular e sair filmando qualquer coisa na rua e dizer que você está fazendo jornalismo, né? Sem seguir, sem ao menos conhecer o código de ética do jornalismo, né? Sem conhecer até onde vai o seu direito de expor alguém, né? Então eu acho que para tudo é preciso estudar, né? A formação é primordial. Essa questão do respeito, eu via muito quando eu estava no jornal, e hoje eu acompanho portais de outros veículos, de colegas, todo mundo se sente no direito de xingar o jornalista, de humilhar, né, em comentários de Facebook e tudo mais. Esquecendo que ali é um trabalhador que está fazendo, independente da posição ideológica do leitor, ele tem que respeitar o trabalho de alguém que sai de casa todo dia para fazer o seu trabalho e não quer ser chamado de lixo num comentário de Facebook, né? Como acontece muito hoje ainda. Então, essa questão do respeito, acho que vem dessa polarização, esse fla-flu político que virou, não só o Brasil, o mundo todo está assim. Então, as pessoas buscam atenção por meio da agressão, né? Então, eu acho que, e quando isso se vira institucionalizado, né, quando redações precisam tirar seus repórteres da frente da sede do governo, porque os profissionais estão sendo utilizados, eu acho que aí fica mais perigoso ainda, né? Porque aí vira um clima de guerra contra pessoas que estão fazendo o seu trabalho, como qualquer um outro, né, está fazendo o seu trabalho. Então, eu acho que é necessário, sim, ter uma formação profissional para exercer o jornalismo, mas não só a formação, um aprimoramento profissional constante, né, para que a pessoa possa acompanhar o mercado da melhor forma. Uma coisa que um professor, o Marcos de Assis, né, que já foi meu professor, disse, e eu nunca esqueci, ele falou assim, que um bom jornalista não é só quem sabe ali a técnica, né? Um bom jornalista é uma pessoa que tem um bom repertório de ciências humanas, né? Não é só você aprender ali a fazer um vídeo, sempre incentivou bastante a gente a sempre ir atrás do nosso repertório, e, enfim. E, Ângela, eu queria que você comentasse, você já sofreu alguma violência como jornalista? Teve algum episódio assim que marcou sua carreira? Não. O que me incomodou muito foi isso que eu disse, essa questão de comentários em redes sociais. Assim, se você for levar muito isso em consideração, você fica deprimido e não faz mais nada, né? Mas você acaba deixando passar. Mas o que me pega muito é isso, sabe? As pessoas se sentirem no direito de agredir quem ela não conhece por nada, né? Por uma questão ideológica, que às vezes ela está sendo até induzida àquilo sem saber. Então, eu acho que... Aí, às vezes, eu penso que quando o jornal acabou, por exemplo, teve um comentário lá, acabando com o jornal, eu penso assim, às vezes seria bom não precisar escrever mesmo para essas pessoas, né? Porque o que elas estão aprendendo? Não estão aprendendo nada, né? Então, é bem complicado isso. Mas agressão, esse tipo de coisa, não, nunca tive. Que bom, que bom. E falando de rede social, né, internet, você falou, nós
às vezes eu vejo, né, o jornalista faz uma baita matéria, você fica pensando, meu, quanto tempo que o cara não ficou ali pesquisando aquilo, falando com o especialista, para alguém lá e xingar, simples, sem nem argumentar, né? Só realmente ali uma coisa mais agressiva. Então, falando assim desse viés das redes sociais, queria que a gente falasse um pouquinho sobre as fake news, que é uma indústria hoje, né? A gente está vendo o que está acontecendo, está sendo até investigado, até gabinete de ódio, aí a gente está ouvindo falar. Queria que você falasse um pouquinho como que você vê isso hoje. Eu como estudante, eu fico muito assustada, assim, eu vejo que parece que é uma empresa, né, uma indústria para financiar notícias não só falsas, mas para induzir mesmo ali o senso comum para pensar de uma forma, seja, sei lá, ideológica para direita, esquerda, liberal, o que for. Como que você vê essa indústria que virou hoje de fake news na nossa profissão? Você falou certo, é uma indústria e tem gente ganhando dinheiro e muito dinheiro, às custas das pessoas que caem nisso, né? A indústria da internet, em geral, ela tem isso, ela sobrevive como? Ela sobrevive através do tempo que a gente despende para ela. Então, se um site publica uma informação errada que acaba atingindo muitas pessoas, aquilo, o tal do viralizar, né? Alguém está ganhando muito dinheiro com isso, que é muita gente frequentando aquele mesmo ambiente, deixando o seu tempo lá. A gente não está deixando dinheiro, mas está deixando o nosso tempo. Essa questão de fake news, eu acho assim que na vida virtual a gente tem que acompanhar mais ou menos como é a nossa vida real. Eu tenho um exemplo que é o seguinte: você não vai abrir a porta da sua casa às 11 horas da noite, se alguém tocar um interfone e falar assim, olha, eu estou aqui na porta da sua casa, eu estou vendendo um remédio que cura a Covid. Você não quer sair aqui para dar uma olhadinha? Você não vai sair, né? Então, por que você, quando recebe um post num grupo de WhatsApp dizendo que existe um remédio que cura a Covid, você abre aquele post, você deixa aquele post entrar no seu ambiente virtual e, pior que isso, você manda para outras pessoas. Então, os mesmos cuidados que a gente toma na vida real de segurança, a gente deveria tomar com relação à informação que a gente recebe. Não acreditar em tudo que né? Então, eu acho que já seria um meio caminho andado aí para combater as fake news, é você não acreditar em tudo que recebe. A gente está falando isso, nós somos jornalistas, a gente é antenado para isso, mas vai dizer isso para a tia do grupo do WhatsApp, né? É bem complicado. Então, eu acho que é ficar martelando. Quando receber alguma coisa, alertar, olha, isso é fake news, isso não existe, isso alguém está plantando. Então, eu acho que isso tudo é uma indústria, não só no Brasil, né, nos Estados Unidos, na Rússia, em tudo quanto é canto. Isso está moldando negócios, está moldando governos, e isso é muito perigoso, né? As pessoas passam a ser moldadas de acordo com a mentira. E aí, uma hora, essa mentira vai desmoronar. E aí, o que vai sobrar? Agora mesmo, na crise do coronavírus, a gente tem visto isso. Quanta desinformação atrapalhando o que seria um trabalho correto, né? Então, é ruim ficar de quarentena? É ruim você ter que ficar sem trabalhar? É muito ruim. Mas é necessário, né? A gente teve esses exemplos em outros países. Por que nós vamos achar que nós somos diferentes, né? Então, eu acho que e dentro dessa história de coronavírus, é interessante a gente ver que isso, eu acho engraçado quando alguém fala assim, um lado bom do coronavírus é que tal coisa aconteceu. Assim, eu não vejo nada bom no coronavírus, né? Uma doença que já matou 30 mil pessoas no Brasil, 350 mil pessoas no mundo. Você imaginar, matou meia Ribeirão Preto, né, no mundo todo. Então, uma doença dessa não pode trazer nada de bom, né? Mas, por um outro lado, eu acho que ela dá um tapa na cara da gente, ela nos faz lembrar da importância de certas coisas, como, por exemplo, a ciência, né, que vinha sendo totalmente pisoteada nos últimos tempos. Porque a ciência tem o seu tempo certo. As pessoas muitas vezes falam, na universidade eles ficam fazendo a balbúrdia, né?
não sai nada que preste de lá, mas ela tem um tempo de validação, ela tem um tempo de maturação, assim como essa vacina da Covid, vai demorar para vir, não adianta pressionar os pesquisadores. E também, um outro tapa na cara foi com relação à importância do jornalismo profissional. Houve até uma pesquisa no mês passado, em 10 países do Brasil, que 74% das pessoas diziam que confiavam mais na imprensa profissional agora, durante a pandemia, do que antes. Ou seja, na hora que o bicho pegou, as pessoas correram dos grupos de WhatsApp, correram das redes sociais e foram se informar na imprensa. Então, eu acho que tem esperança ainda. Eu acho que a gente tem que lutar pela informação verdadeira, tem que batalhar pelo conhecimento, por uma melhor curadoria da informação. Curadoria, quando eu digo, é você saber o que você vai consumir, né? Certo, né? O que você está lendo? O que você está assistindo na internet? Não aceita tudo, né? E a curadoria também de quem transmite informação. Nós, jornalistas, os publicitários, enfim, todo mundo que trabalha com comunicação. É oferecer algo melhor também, né? Porque às vezes a gente acaba caindo no caminho mais fácil daquilo que dá mais audiência, né? Quando, na verdade, a gente tem que oferecer uma informação que construa, que seja construtora, né? E não que seja mais do mesmo. Então, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Ô, Ângelo, você falou, né, de curadoria, né? Definiu bem, explicou legal para quem está acompanhando aqui com a gente. Um pouquinho antes, quando a gente estava falando dessa questão do ódio propagado pelo público, né, de xingar, sem nem argumentar nem nada, você citou aqui para a gente na live da Barão, assim, às vezes é até bom que o jornal acabou, porque não deveria nem estar escrevendo para essas pessoas. Mas talvez não é justamente para essa galera que o jornalista precisa aprender a conversar? Exato, essa questão de saber conversar. É assim, foi um desabafo isso, porque no dia Não, seguinte... sim, claro. Assim, no dia Mas seguinte... assim, até pensando, né? Como que o profissional, que o jornalista consegue, né? Como que a gente consegue, através da nossa profissão, do nosso repertório, atingir uma pessoa, sei lá, um negacionista que fala que o vírus não existe, um assessor parlamentar que fala que a Terra é plana? Como que você, né, como profissional, acha que o jornalista, nós, estudantes, né, que estamos aí, né, estudando aí para sermos bons profissionais, como que a gente consegue atingir esse público que parece que tem um certo receio, assim, um bloqueio de receber uma informação técnica, ou até científica, seja ela jornalística ou científica mesmo, né, falando da ciência? Como que a gente consegue atingir esse público que parece que não quer receber uma informação? Ó, é bem difícil, mas eu acho assim, a nossa missão falar disso sempre e em todo lugar, né? Eu acho que vai muito também dos veículos de comunicação, isso que eu acabei de falar na resposta anterior, de não fazer mais do mesmo na procura de audiência, né? É claro que hoje você tem que falar a linguagem do teu leitor, do teu telespectador, do teu ouvinte. Existem maneiras e maneiras de se falar. Você não vai transmitir uma notícia puramente técnica querendo atingir uma pessoa que não tem um nível de conhecimento que ela vá assimilar aquilo de maneira fácil. Mas eu acho que os exemplos dizem muito, então acho que a gente tem que trabalhar muito com a questão do exemplo, mostrar casos reais, né? Mesmo que a pessoa não acredite naquilo, até hoje tem gente que acha que o homem não foi para a Lua, né? Pra você ter uma ideia. Então, mesmo com todas as comprovações científicas, mas eu acho que esse número vai diminuindo aos poucos, né? Eu acho que grande parte do que a gente está vivendo é fruto dessa polarização, né? Essa coisa que já virou uma questão de honra para a pessoa, ela negar alguma coisa que é comprovada cientificamente, historicamente, ele vira um turrão mesmo, sabe? Ele acha que ele está certo, o resto do mundo está errado. Então, eu acho que o papel do jornalista é não se render, né? Não se render às facilidades. Ninguém está interessado no que eu estou falando, eu vou desistir. Continuar. E existem hoje vários e vários meios, né? Eu sei que isso acontece muito
você se esmerou, fez para você a melhor matéria do mundo, você mereceria ganhar um prêmio internacional de jornalismo. E no dia seguinte você vê que 2 pessoas leram a sua matéria, né? Uma comentou. Mas eu acho que o que o jornalista tem que se preocupar não é com o resultado do seu trabalho, eu acho que é com o modo de fazer. Se ele fez da maneira correta, se ele ouviu todos os lados que ele deveria ouvir, ele deu o seu recado. Aquilo lá vai estar à disposição, na questão da curadoria que eu disse, vai estar à disposição e vai encontrar pessoas em algum momento que vão ser tocados por aquilo, né? A grande ficha vai cair em algum momento para alguém, né? E se você contribuiu com aquela tua matéria, fantástico, você já fez a sua parte. Eu acho que é por aí, é continuar fazendo aquilo que você acredita, e é um Don Quixote, né? Você está brigando aí contra moinhos de vento e vê o que vai dar. Para finalizar essa parte de fake news, antes de eu voltar para a professora Gabi, o próprio WhatsApp, né, que é o aplicativo aí que acho que o brasileiro mais usa hoje para se comunicar no próprio centro universitário da Barão de Mauá, a coordenação liberou para a gente um questionário, né, para a gente responder sobre a satisfação com o curso, e lá me chamou a atenção que tinha uma pergunta falando assim, nesse lance remoto, né, de educação à distância, qual que é o meio que você se sente mais confortável, que você acha mais prático para se comunicar com o professor? E lá tinha o WhatsApp como uma das opções, e foi assim, automático, a que eu marquei, porque realmente é o aplicativo que a gente mais usa, que é super prático, mas, enfim, o próprio aplicativo WhatsApp limitou a quantidade de vezes que a gente pode compartilhar uma mensagem, né? Você acha que isso é uma forma de restringir a capacidade de propagar informação? E outra questão, já para emendar com essa, você acha que o Estado tem que penalizar uma pessoa que compartilha uma fake news? Ou muitas vezes esse público não sabe de que aquela informação não é verdadeira? Eu acho que essa questão do WhatsApp restringir é justamente para ir contra essa indústria que a gente comentou agora há pouco, né? Porque tem essas pessoas ganhando dinheiro com isso, né? Então, se você limita o alcance, é com a propagação do vírus. Se você isola todo mundo, você impede que ele circule mais. Então, uma hora esse vírus da fake news ele vai perder força, né? Se não encontrar gente que ele atinja. Essa questão do Estado penalizar, é difícil da gente dizer assim sempre que o Estado tem que atuar na vida das pessoas, né? Eu acho que é bem complicado. Mas, a partir do momento que uma informação cause um prejuízo que resulte numa fatalidade, sabe? Em algo que vá afetar as vidas as vidas das pessoas, eu acho que sim, deve ter algum tipo de fiscalização, alguma coisa que iniba, né? Que a pessoa se sinta inibida de fazer aquilo. É fácil a pessoa alegar ignorância. Eu não sabia que aquilo era fake news, né? Mas existem hoje várias ferramentas de checagem, existem hoje vários modos de proceder para você saber se aquilo é verdadeiro ou não. É a partir do título da notícia, né? A maneira como se escreve. Então, aquilo que eu disse, se você tem curiosidade, e isso não cabe só aos jornalistas, hoje a internet te oferece uma gama enorme de informações. Procura saber o que é fake news, procura saber o que caracteriza uma fake news. E para de ficar caindo nessa, né? Você acha que as pessoas que caem, que compartilham fake news, muitas vezes elas nem leem a matéria, elas leem apenas um título de um post e saem compartilhando aquilo, porque as pessoas têm isso também, né? Da natureza humana, ela querer se mostrar bem informada, né? Então, olha só o que está acontecendo, e aquilo é mentira, né? Então, eu acho que não dá para alegar ignorância, alegar inocência, se existem ferramentas para checar. Então, eu acho que, de alguma maneira, eu acho que as campanhas deveriam ser para educar as pessoas também, né? Educar, eu sei que já houve muito isso, já houve campanhas de jornal, mas inclusive com as crianças, começar desde cedo para ver se a gente consegue. Isso não vai mudar amanhã ou depois de amanhã. Se a gente consegue, num futuro, que isso seja melhor organizado, essa questão de que a informação falsa sempre teve.
seja em qualquer meio de comunicação. Agora, informação para levar para um viés ideológico para um lado ou para o outro, e que se transforma num negócio, aí já começa a ficar perigoso. Verdade. Particularmente, eu também não acho que o Estado tem que ter essa intervenção tão grande nas liberdades individuais, né? Mas é importante que tenha, como você disse, né, meios para limitar um pouco essas pessoas mal intencionadas, igual você falou, que hoje uma informação falsa virou negócio, né? Virou uma indústria. Obrigada, Ângelo. Vou passar agora para a Gabi, para a gente ver se tem comentários lá com o pessoal que está acompanhando a gente na live. Gabi, tudo bem? Está acompanhando aí? Estou aqui. Tem uma pergunta, o Kaique vai colocar, a pergunta do professor Bonato. E a pergunta é a seguinte: com a redução dos empregos em grandes redações, fez surgir uma nova maneira de financiar trabalhos independentes, como a agência pública e o site The Intercept, de jornalismo investigativo, que recebem doações de leitores. Você acha, Ângelo, que não caberia uma iniciativa desses moldes aqui em Ribeirão Preto? Perfeito, eu acho que em qualquer lugar cabe uma iniciativa dessa, né? A questão financeira é o que segura qualquer indústria, né? E segura também o jornalismo. A partir do momento que não há investimento de publicidade no período, a partir do momento que cai o número de assinaturas, cai o número de venda em bancas, você não tem como mais fazer o veículo, né? E mesmo os sites, o site, apesar de ser mais barato de ser produzido, ele precisa de dinheiro, ele precisa pagar uma equipe, ele precisa pagar os equipamentos. E essas questões de financiamento coletivo, seja de vaquinha virtual, ou seja por doações, por donativos, eu acho que é isso. A gente ficou muito preso sempre à questão de mercadológica da publicidade, sabe? De vender um espaço que bancasse aquilo. Sendo que a gente pode encontrar caminhos como esse citado pelo Bonato, de fazer um jornalismo independente e que seja profissional. Porque para ele ser profissional, ele vai, assim, fatalmente ele vai precisar de recurso financeiro, né? Ele vai precisar de alguém que pague as suas contas. E por que não o leitor pagar essa conta, né? Ou ajudar a pagar essa conta? Se fizer um mix, né? Se colocar lá também alguns anunciantes que acreditem que existe espaço para atingir o público de várias maneiras, seja pelo digital, seja pelo impresso. Então, são vários formatos que a gente está experimentando agora que eu acho que garantem o futuro do jornalismo. Eu não sou aquele pessimista que acha que vai acabar e que a gente só vai ficar falando de cachorro perdido na rua. Eu acho que a gente tem campo para falar de notícias sérias, sim, em várias plataformas. E como cai o custo, eu acho que isso não vai ser tão difícil. E se a gente encontrar pessoas que colaborem através dessas doações, dessas mensalidades, através de crowdfunding e tudo, a gente consegue fazer algo bem bacana. Legal. Se tiver essa plataforma em Ribeirão, me chama que eu vou também. Vamos todos. Tem a pergunta do aluno Luiz Fernando Figliage, que o Kaique vai colocar. E logo após a pandemia, você acha que a imprensa vai deixar de ter a credibilidade que ela conseguiu retomar agora? Não, eu espero que não, né? Assim, a credibilidade não caiu também, não foi por causa da imprensa. A imprensa continua a mesma desde sempre, né? A credibilidade cai por conta desse quatro que a gente já comentou aqui, né? Eu conheço pessoas que deixaram de assinar a Folha de São Paulo porque a Folha de São Paulo falava muito mal do presidente eleito. Então, assim, é um viés do leitor, né? Então, a credibilidade da imprensa, eu acho que está no fato dela noticiar os fatos, assim, não tem como escapar. Nenhum veículo sério de informação que eu conheça vai manipular uma informação, enfim, não parte da imprensa a questão de falta de credibilidade, eu acho que parte das pessoas não estarem num viés que não seja o seu. Então, se ela discorda do que um veículo está dizendo, ela passa a não acreditar mais e passa a dizer
que aquela imprensa não vale mais nada. Mas eu acho isso, que as pessoas é que devem ter alguma mudança após essa pandemia. Esse fato das 64% da população acreditar mais na imprensa profissional agora do que em grupos de WhatsApp, acho que é um bom sinal disso. As pessoas estão buscando informação segura. E tomara que isso continue depois. Ótimo. Bom, a gente já está chegando no final da live e eu queria que você... Duas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho do fanzine, porque eu vou te dar esse gostinho, falasse para os nossos alunos, que para quem não conhece, como que o fanzine pode ser utilizado. Ele é um veículo de comunicação e eu sei que ele pode ser usado, inclusive, na sala de aula, né? Como que a gente poderia fazer isso? E outra coisa, eu queria que você deixasse uma dica para os nossos alunos, ou para o aluno que também é recém-formado. Quem são suas inspirações no jornalismo, Ângelo? O que você pode passar de dica para a gente? Falando primeiro de fanzine, para quem não sabe, fanzine é uma revista artesanal. Você faz em casa com os recursos que você tem. Eu comecei fazendo fanzine com os recursos que eu tinha, que era uma máquina de escrever elétrica, papel, cola, tesoura, né? E daí eu fiz várias edições de um fanzine que eu edito chamado A Falecida. O fanzine é um veículo que você é o dono, você publica aquilo que você gosta. E como que surgiu? É porque, como a gente não conseguia obter informações sobre as músicas que gostava na época, nos 80, 90, os livros e tudo mais, a gente passou a pesquisar e queria falar sobre isso para as outras pessoas. Então, a melhor maneira foi fazer um fanzine, que é essa revista de fã. E através do fanzine eu entrevistei vários músicos que vieram a Ribeirão, do blues, do rock nacional, e fiz entrevistas com atores, quadrinistas, enfim, com muita gente mesmo. Foi na porta, eu fazia fanzine ainda na faculdade, né? Antes de me formar eu fazia fanzine. E hoje ele é muito utilizado, aí se assemelha um pouco com o jornalismo impresso. Quando veio a internet, o fanzine praticamente desapareceu, né? Porque as pessoas passaram a fazer blogs. E mais recentemente os fanzines retornam como um elemento pedagógico, algo para ser utilizado em sala de aula. Para quê? Hoje em dia, todo mundo só fica pendurado num celular, num tablet. Os alunos, inclusive, de ensino fundamental e ensino médio. Então, o fanzine é uma maneira dele expressar a sua opinião, expressar a sua criatividade de uma maneira mais simples, de uma forma que ele utilize apenas aquilo que ele tem em mãos. Se ele não tem um computador, ele pode escrever à mão. Assim, a nossa filosofia é que nada te impede de dar o seu recado. Então, o fanzine é utilizado muito em sala de aula para que o aluno se aproprie de meios que são comuns a ele, né? Às vezes ele fica muito intimidado de utilizar uma sala de informática da escola, quando existe uma sala de informática na escola, mas ele pode pegar lá um papel sulfite, ele pode desenhar. A gente acaba descobrindo desenhistas nas salas de aula. Eu faço parte de um grupo que faz oficinas de fanzine em escolas, né? Seja através da Feira do Livro, seja através de outras instituições, e você acaba descobrindo pessoas com muito talento, né? E que não sabia que tinham. Então, se você dá a oportunidade para ela rabiscar um pedaço de papel, acaba saindo muita coisa. Essa questão de referência são várias, né? Eu acho que o jornalismo tem grandes exemplos a serem seguidos. E tem um deles, né, que hoje acabou nos deixando, que é o Gilberto Dimenstein, até fazer uma referência aí na nossa live. E o Dimenstein foi um cara que escreveu muito tempo, mais de 20 anos na Folha de São Paulo. Depois ele foi para o digital, ele fez essa transição através do Catraca Livre. E no começo, a proposta era bem interessante de fazer um guia cultural em São Paulo de atividades gratuitas, né? Por isso Catraca Livre, né? Você não paga nada para assistir. Então ele acabou influenciando muitas regiões periféricas de São Paulo, com atividades de rap, de batalhas de rimas, e tudo mais. E depois virou aí um portal com informações gerais.
E o Jim Stein tem um livro com o Cortella, que é A Era da Curadoria, que a gente estava falando aqui, e diz muito sobre isso, que ninguém é dono da verdade, mas a gente tem que buscar as melhores informações, seja para aprender, seja para transmitir, né? Então, acho que hoje o grande papel do jornalista é essa questão de ser um curador de informação, porque tem tanta informação disponível na rede, a qualquer momento, em tudo quanto é lugar. Você abre um site, tem uma notícia, você abre o grupo do WhatsApp, tem outra. Então, eu acho que o papel do jornalista hoje também é essa de fazer essa curadoria. O que ele vai apresentar para os outros? É interessante que nessa época de pandemia, eu fico me perguntando assim, se não houvesse a pandemia hoje, dia 29 de maio, quais seriam as notícias do mundo, né? A gente esqueceu das outras notícias, né? Então, eu acho que o papel do jornalista também imagina o que está acontecendo na Síria, né? Naquele massacre todo. Imagina o tanto de inimigo político que o Putin está prendendo. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento também. É claro que o coronavírus é o assunto do momento e merece toda a atenção. Mas se ele não existisse, né? Quais seriam as notícias? Assim, tirando o Brasil, que está essa bagunça, né? Que em pleno coronavírus tem outras coisas. O que seria notícia hoje, né? Acho que a gente vai passar a reavaliar também um pouco o que é notícia, né? Porque eu acho que a internet, eu brinquei com essa história do cachorrinho perdido, porque eu convivi com isso na transição do impresso para o digital, de que, às vezes, se perdia um tempo precioso para noticiar uma família que estava triste, procurando um cachorrinho que se perdeu, porque isso dava mais clique, né? Do que uma notícia que vai mexer com uma parcela maior da população. Então, eu acho que se a gente reaprender a avaliar o que é notícia, já vai ser um outro ganho aí depois desse período macabro que a gente está passando. Mas de referências, aqui em Ribeirão Preto, especialmente falando, tem várias pessoas. Rubens Zaidan, que foi uma pessoa, foi o meu primeiro editor na Gazeta de Ribeirão e que fazia um trabalho fantástico, uma pessoa que é das antigas, né, bem mais do que eu, e que trazia essa coisa da apuração, né? Ele perguntava muito, você entregava um texto para ele, ele falava assim, escuta, mas e tal coisa? Aí você pensa, poxa, é mesmo, eu deixei de responder isso, né? E você não pode deixar de responder a eventuais dúvidas que o leitor vai ter, né? A sua matéria tem que estar o mais próximo possível da informação completa. Então, eu guardo muito essa questão do Rubens Zaidan. O João Garcia, que foi o meu editor, meu chefe lá no Jornal A Cidade, que era aquele cara matuto, né? Era aquele cara que, com poucas palavras, ele tirava muita informação de você. Ele saía, quando o jornal era no centro da cidade, ele ia para o calçadão e ficava na banca ali, ouvindo as pessoas, o que as pessoas estavam comentando. E ele voltava cheio de pauta, né? E saía distribuindo para os repórteres. As pessoas estão comentando tal coisa, que é aquilo de você fazer o jornalismo que está na rua, né? E hoje, com o enxugamento das redações, todo mundo está preso dentro de uma redação, pesquisando na internet e entrevistando por telefone. E você perde um pouco o clima da rua, você perde a temperatura da rua, né? Então, essa questão da curiosidade que eu dizia é de sair e observar, né? Observar atentamente e ver o que é que está rolando e traduzir aquilo. Então, o João Garcia também foi isso, de trazer da rua as pautas, foi bem interessante. Olha, Ângelo, muito bom ver você contar as histórias, muito bom a gente falar sobre jornalismo. Quero agradecer a sua presença, a dos alunos, a Gleice Lira. Sim? Gabi, só antes da gente encerrar, Aham. rapidinho, o Ângelo falou sobre as inspirações. Eu queria que ele deixasse indicações para a gente aqui, seja de jornalistas aí para a gente seguir nas redes sociais, ou indicação de um livro bacana também para a gente ler aí, aproveitar que está todo mundo enfiado em casa no final de semana, Ângelo. Dá uma indicação para a gente aí de um livro legal para a gente ler, de algum jornalista interessante para a gente acompanhar nas redes sociais também. Eu gosto muito da biografia do Ricardo Couto, que Lugar de Repórter é na Rua, né? Por essa questão de contar histórias, né? O Couto está até hoje aí na ativa, de vez em quando ele escreve algumas coisas na Folha de São Paulo, então eu acho interessante.
E tem um autor que eu gostaria de dizer que ele não é jornalista em si, ele é um escritor norte-americano chamado Jonathan Safran Foer, que ele escreve romances, mas ele fez um livro chamado Comer Animais, que é um livro reportagem sobre a indústria do abate de carne para consumo. E é um livro reportagem, ele foi a campo, ele invadiu abatedouros, ele invadiu granjas, e assim, é uma lição de jornalismo, que às vezes, aquilo que a gente estava falando do diploma, eu acho estritamente necessário, mas essa visão do escritor também, de como as coisas acontecem, é bem interessante. Então, assim, é um cara jovem, aí tem 30 e poucos anos, escreve muito, chama Jonathan Safran Foer. E toda vez eu falo desse cara porque é um autor que me impressiona, sabe? E agora ele não saiu no Brasil ainda, mas é uma sequência desse da indústria do abate animal. E é legal ver como que alguém faz uma reportagem utilizando outras técnicas, né? Que a gente conhece as técnicas do lead, do que, quem, quando, como, onde, por quê. Mas quando você vê alguém que escreve de uma outra maneira, é bem interessante. Muito bom, Ângelo. Então a gente vai encerrar, teremos outras lives, né? E encerramos agora com a professora Carmen. Obrigada, Gleice. Obrigada, Ângelo. Eu que agradeço. Obrigadão. Obrigada, gente. Um beijo. Mas eu vou encerrar, e não vou só encerrar, não. Eu vou encerrar e agradecer pela aula de jornalismo que o Ângelo nos deu, né, nessa noite, pela importância da profissão como um todo, né, nesse momento de desvalorização da profissão que você pontuou muito fortemente, e a importância da formação dos alunos, né, no dia a dia, e para rebater as críticas, né, assim, só com formação universitária e só com formação do jornalismo no dia a dia é que é possível rebater todos esses problemas que a gente vivencia. Então, nós da academia do Barão de Mauá, nós agradecemos muito a sua fala aqui, porque eu acho que vem referendar o trabalho que a gente faz todos os dias na sala de aula. Eu não sou jornalista, né, eu sou publicitária, mas como publicitária a gente também vive essa problemática toda da interferência no nosso dia a dia enquanto profissional, né? Eu acho que todos os comunicadores hoje estão passando por esse impasse. Eu acho que a sua fala, ela é uma fala para os jornalistas, mas é uma fala para os comunicadores em geral. Eu queria te agradecer muito, né, pela aula que você nos deu, né, nessa noite aqui, dessa terceira live do curso de jornalismo. Então, esse é um projeto pedagógico, né, conduzido aí pela professora Gabriela, com apoio dos alunos do 7º período. Então, eu queria agradecer muito e agradecer também a audiência e as perguntas do pessoal aqui, né? E deixar uma boa noite, um bom final de semana e a mensagem para todos, né? Fiquem em casa, né? Que ainda é o melhor remédio para esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Um abraço a todos.